queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Ailton Lopes e você está no seu canal EBD Classe Efatá. E nessa oportunidade estaremos lidando com a lição 8, a qual vai falar sobre edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Uma lição de suma importância para a nossa jornada. Peço a Deus para que a sua mente, o seu entendimento venha estar sendo ampliado através desta lição. Que Deus possa nos dar uma boa aula para você aí também, tá bom? Está mais uma vez aqui conosco a minha esposa, a diaconisa Juliana Lopes, e nós estaremos dando início a essa aula, amém? Deus te abençoe. Amém. Hoje a nossa lição 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto áureo é Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Verdade prática. Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A leitura bíblica em classe. Nós temos dois livros, Efésios capítulo 2, do versículo 20 ao 22, e Mateus 7, do 24 ao 27. Efésios capítulo 2. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus capítulo 7, verso 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Amém, queridos. Então, para a gente fazer um breve comentário a respeito dos textos bíblicos, vamos falar um pouco aqui sobre esse Efésios capítulo de número 2, que vai nos mostrar que edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo é a principal pedra de esquina, ou seja, o fundamento dos apóstolos e dos profetas estão, queridos, baseados em Cristo, tá? Por isso, eles não podem ser movidos, não pode se tirar nada, nem acrescentar nada, porque eles estão alinhados a Cristo. Ele vai dizer aqui, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito. Então nós estamos falando aqui basicamente de toda uma construção, desde o seu alicerce até a sua obra plena e completa, que é o que nós esperamos, esta conclusão desta obra que Cristo começou. E eu creio e peço para que você também creia que aquele que começou essa boa obra, ele terminará, ele vai aperfeiçoar esta obra, que seja para seu entendimento algo bem prático. Quando nós falamos que Cristo ele é a principal pedra de esquina nos tempos antigos, ou se você for no Rio de Janeiro e contemplar algumas construções, né, antigas, vocês vão ver que existiam pedras enormes, né, e aquelas pedras, né, a gente fica imaginando, caramba, como é que isso aqui chegou aqui, como é que alguém colocou uma pedra desse tamanho sem tanto recurso? Pois é, querido. Então, aquelas pedras ali, ela vai dar a base, tá, de toda a construção. Por isso que ele vai dizer que Cristo é a pedra de esquina, ou seja, Cristo é a pedra basilar, que vai dar a base de toda a construção. Vou dar um exemplo bem básico aqui para vocês, que é a respeito da construção de uma casa.
nós vamos observar que o pedreiro, ele cava ali a sapata e a partir da primeira sapata, ele tira ali o alinhamento de todas as outras sapatas. Ele coloca a primeira coluna e a partir da primeira coluna, ele coloca o alinhamento de toda a coluna. E o que é lindo e o que eu mais gosto é na hora do tijolo. Por quê? Porque quando vai se assentar o primeiro tijolo, esse primeiro tijolo é assentado e aprumado. E a partir desse primeiro tijolo, vai-se até a outra ponta, no cerco de 3 metros, e se assenta um outro tijolo, ou seja, fica um tijolo em cada ponta. Porém, desse primeiro tijolo parte-se uma linha que vai se ajustar ao último tijolo. Veja, nós temos um tijolo aprumado e um outro tijolo aprumado, um no começo e o outro no fim. Só, querido, que todos os tijolos que entrarem aqui do meio e daqui para cima vão ter que cumprir esta base. Todos vão ter que cumprir fielmente essa linha que é passada. Então, para que você possa ter um entendimento simples do que Jesus, do que a palavra de Deus está falando, é que nós devemos estar alinhado à nossa base, que é Cristo e os ensinamentos dos profetas. Amém? Que Deus possa te abençoar. E isso aqui é bem básico para que você entenda que a obra de Cristo, ela está alinhada a um propósito. E Cristo, como os dois tijolinhos, no começo e no final, ele é o início e o final de toda a obra. Por isso ele diz, eu sou o primeiro e eu sou o último. Tá bom? Então que Deus te abençoe em nome de Jesus e vamos dar procedimento. Objetivo geral: ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Nós temos aí 3 objetivos para nós atingirmos no decorrer dessa lição. O primeiro é explicitar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós por meio de seu Espírito Santo. Segundo, apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Terceiro, refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Amém. Glória a Deus. A nossa introdução. Por meio da reconciliação efetiva na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara com um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição, estudaremos cada um desses aspectos. Glória a Deus. Nosso ponto central: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja. Então, Cristo é a nossa base. E sobre essa base nós estamos edificando. O apóstolo Paulo ele vai chamar a atenção para que nós venhamos tomar o cuidado com o que vamos edificar sobre esta base. Ailton, o que ele quis dizer com isso? Entenda, quando nós temos Cristo por base, nós vamos ver pessoas construindo heresias, nós vamos ver pessoas construindo mentiras. Então o apóstolo Paulo está querendo chamar a atenção por isso. Porque quando você coloca lá igreja tal, você entende que aquela igreja é de Jesus Cristo e só que está edificando qualquer coisa em cima de Cristo. Então, quando se fala em edificar após esse alicerce, ou seja, é que venha seguir a linha, o padrão, sabe? E não distorcer esse padrão. Por isso ele vai pedir todo o cuidado quando for construir sobre este alicerce, para que siga o alinhamento, o padrão, para que não venha sair do padrão. E eu também aconselho a você, queridos, que tem buscado ao Senhor, tome cuidado, você que é pregador da palavra de Deus, você que ensina a palavra de Deus, sempre busque as referências, né, da palavra de Deus, esteja sempre atrás, tá vendo? Ó, deixa a palavra ficar sempre à sua frente, fique sempre atrás da palavra de Deus, porque dessa forma você jamais errará, você jamais sairá das bases de Cristo e dos apóstolos e dos profetas, tá bom? Deus abençoe. Vamos lá, nosso primeiro tópico, tópico 1. Um edifício espiritual. O santuário judeu.
O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. Tem aqui as referências, anota aí que é importante. 1 Reis, capítulo 8, do versículo 16 ao 20. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a Igreja. Assim, o templo judaico perde sua relevância em um novo conceito de santuário é apresentado. Amém? Então, queridos, que nós possamos buscar, né, essas referências, que elas são muito importantes. Nós agora vamos falar aqui sobre o subtópico 2, que é o santuário cristão. Né? Nós vamos ver esse novo conceito de santuário agora aqui no subtópico 2. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. Está lá em 1 Reis 8, 27. E a reafirma a instrução de Estevão, em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos 7, 48 e 17, 24. Desse modo, os crentes, judeus ou gentios, tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita. 1 Coríntios 3,16, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Amém, queridos? Então, tá aí nosso subtópico 2 com essas referências, mostrando que Deus não habita mais em templo feito por mão de homem. Mas eu volto a dizer que às vezes a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque eu sei que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Você sabe disso. Você sabe que a igreja somos nós, onde tiver 2 ou 3. Então somos nós, né? Nós somos templo, mas onde houver 2 ou 3 somos igreja do Senhor Jesus Cristo. Então é de sua importância também te lembrar que as pessoas lá fora, não é verdade? Elas não sabem disso. E o que é igreja para as pessoas lá fora? A igreja para as pessoas lá fora é tudo aquilo que acontece na sua congregação, é tudo aquilo que a nossa congregação apresenta. Então, para eles, igreja é tudo o que acontece lá. Então, nós devemos dar um bom exemplo, dar uma boa demonstração mesmo de trabalho verdadeiro e sincero, porque eles não vão olhar somente para nós como igreja, mas eles vão olhar para lá, para o edifício como igreja. E é importante que nós venhamos fazer com que eles venham entender, né, que aquele lugar não é um lugar onde Deus mora, né? Deus, ele se manifesta lá quando nós se reunimos para adorar e para glorificar o teu santíssimo nome. Mas quando nós vamos para a nossa casa, Deus continua habitando em nós, tá bom? Deus não fica lá, Deus vai conosco para onde quer que nós vamos. Tá? Interessante que às vezes a gente até minimiza aquilo que Deus é em nós, né? Paulo diz aos Coríntios, né, na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 16, que a gente deu essa referência, que nós somos o templo de Deus. Então Deus não anda comigo, Deus não está do meu lado. Às vezes a gente tem essa mente de achar que Deus está do meu lado, Deus não está do lado, Deus está dentro de mim. Então, não venhamos minimizar aquilo que Deus fez grandioso, que é Deus habitar dentro do homem. Subtópico 3. A pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante, ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo.
No Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha. Então, queridos, de acordo com o nosso conteúdo histórico aqui, arqueológico aqui, nós vamos observar que acharam um monólito, né, uma peça, né, de 12 metros, ou seja, não tem comparação a construção dos nossos dias para esses dias, né, irmãos? Olha isso, uma peça de 12 metros, ou seja, e hoje nós temos talvez, né, pedras bem menores, né? Não vamos achar esse tipo de pedra hoje. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui, queridos, é sobre a segunda parte aqui, o segundo parágrafo aqui que nós lemos, que ele vai dizer: no Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha. Queridos, lembrando que a nossa pedra, né, angular, a nossa pedra principal é Cristo. Então, quando nós falamos que esse homem construiu sua casa sobre a rocha, nós estamos falando que esse homem construiu sua casa sobre Cristo. Então, veja, o texto bíblico ele é maravilhoso, porque ele vai comparar o homem prudente com o homem que edificou sua casa sobre a rocha. Ou seja, a prudência levou esse homem a estruturar a sua casa sobre um alicerce estabilizado. E o que é interessante é que o texto vai dizer que alguns eventos vieram a combater esta casa, porém esta casa se manteve de pé, porque ela estava baseada em um alicerce firme. Jesus vai comparar ao homem que ouve e pratica as suas palavras, que nós não venhamos ser somente ouvinte, mas que nós também venhamos ser praticantes da palavra do Senhor. Por quê? Porque nós vamos ver que Jesus também vai comparar, né, um homem insensato. A insensatez levou ao homem a não procurar uma base firme para a sua casa. Porém, quando os mesmos, eu fico impactado que Jesus vai dizer que os mesmos, né, as mesmas consequências que veio para a casa do prudente, veio para a casa do insensato. Porém, querido, a casa do insensato estava sobre a areia. E a Bíblia vai dizer que quando esses eventos vieram sobre a casa do insensato, ela caiu, não só caiu, mas grande foi a sua queda. Por isso eu digo para você, não se poupe, não é verdade? Não poupe esforços para construir a sua casa espiritual. Doe-se o máximo possível para que a sua casa venha estar firmada, suportando os embates desta vida e estando como os montes de Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre. Tá bom? Que Deus possa continuar nos abençoando. Subtópico 4. Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça da esquina. Salmo 118, verso 22. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina. Marcos 12, 10. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Atos 4, 11 e 1 Pedro 2, 7. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha que é Cristo Jesus. Mateus 7, 24. É um ensinamento prático, né? O que faz com que a gente permaneça de pé, inabalável, está firmado em Cristo. É até uma frase, né, chula, né? Eu acho chula que as pessoas usaram, que enquanto Cristo for meu chão, não há quem me derruba. Cristo não é meu chão, né? Ele é a pedra angular, ele é aquilo que nos dá fundamento, nos dá firmeza para permanecermos. Tópico 2. O fundamento. Apóstolos e profetas. O conceito de apóstolos. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apóstolo é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Está lá em Hebreus 3:1 e 1 João 4:14. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus. Mateus 10, 2 ao 5, Marcos 6:30 e Lucas 6:13. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor. Atos capítulo 1, 21 e 22.
Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. 1 Coríntios 15, do 8 ao 9. Romanos 1. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com um compromisso de instruírem a igreja. Atos 6, do 2 ao 4. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo, o fundamento. Amém, queridos? Então, aqui também nós vamos ver o que era necessário, né? O que era necessário para ser um apóstolo, não é verdade? Então, eu peço para que você preste bastante atenção nessa parte, confira lá todas as referências, que ela vai te ajudar a entender o que era um apóstolo, né? Então, para que isso venha chegar ao seu entendimento. Agora nós vamos entrar no subtópico 2 e nós vamos ver aqui a doutrina dos apóstolos, aquela qual nós temos, né, por prática na nossa vida. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Atos 2:42 e 2 Timóteo 3:16. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Romanos 6:17 e 1 Timóteo 1, capítulo 1, verso 3 e 2 Pedro 3:16. Assim como não pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Então imagina, querido, você imagina, o pedreiro vai lá, ele assenta um tijolinho aqui, bota o outro aqui e ele vai fazer alguma coisa, né? Já está ali a linha esticada. E de repente uma criança vai lá e esbarra, né, naquele tijolo. Ou seja, quando ele chegar ali e ver aquilo, ele vai ter que refazer todo o trabalho. Por quê? Porque não pode ser de qualquer maneira que se edifica sobre esse alicerce. Então ele vai ter todo o trabalho para colocar no prumo. E é aqui que eu quero falar algo com você. Sabe como é que o pedreiro vai trazer de volta aquele tijolinho para o prumo? Ele vai pegar ali a sua colherzinha de pedreiro e vai dar umas pancadinhas ali, né, de leve ali, para ele ir se ajustando. Mas isso é maravilhoso. Que isso, Ailton? Querido, sinceramente, a correção divina na nossa vida é algo maravilhoso. Nós não somos, querido, banidos de errar. Claro que nós não vivemos pensando em errar, mas o apóstolo João, ele vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se por um motivo vocês pecarem, vocês têm um advogado. Então, ou seja, queridos, preste atenção, a correção divina de Deus na nossa vida é algo extraordinário, é uma demonstração de amor. E muitas das vezes, chamar a gente para o conserto, às vezes é como aquela leve pancadinha que o pedreiro tem que dar para ajustar o tijolinho na linha. Tá bom? Então, glorifique a Deus quando você for corrigido, exalte o nome do Senhor quando a correção do Pai estiver sobre a tua vida. Um alerta: se você estiver fazendo alguma coisa que você mesmo sabe que não está certo, querido, e não há correção para isso na sua vida, corre, se joga no chão, grita a Deus, porque o negócio estreitou para o teu lado. Porque a Bíblia diz que o filho, o pai corrige, mas o bastardo ele não corrige. Então, por favor, a correção é algo fundamental na vida, tá, de uma relação entre pai e filho. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. Lucas 21:33. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Então, o que já foi posto, está posto e ponto final, né? Isso aí. Não tem nenhum novo evangelho, nenhuma nova doutrina, nenhum tipo de novo ensinamento. Tudo que se fizer, todo livro, né, de ajuda, né, de teologia, todo ensinamento, apostila que for feito para o cuidado, né, para o aperfeiçoamento dos santos, ela vai ter que seguir essa base. Entende? Tudo que for feito hoje tem que seguir essa base. É novo, veio de algo extraordinário. Foge. Meu conselho a você é fugir disso, tá? Foge dessa ideia. Porque tudo, né, tem que vir desta mesma
base, tem que estar alinhado, tá bom? Tomar cuidado com as novidades. É verdade. Paulo vai dizer que se alguém vos pregar outro ensinamento que não for este, né, é o quê? Anátema. Anátema, é maldito. Na verdade, o apóstolo Paulo se inclui nessa exortação, porque ele vai dizer, né, pode ser qualquer um, pode ser um anjo do céu, pode ser eu, né, que vier te pregar para você uma outra base que não seja essa. Corre, querido. Subtópico 3. O testemunho dos profetas. A palavra grega propétis significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios capítulo 2, verso 20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários que falaram inspirados pelo Espírito Santo, 2 Pedro capítulo 1, verso 21, perfazem o alicerce da igreja de Cristo. Beleza? A síntese do tópico 2. A igreja está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo. O seu fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas bíblicos. Tópico 3. Edificados para a morada de Deus. Subtópico 1. Edifício bem ajustado. A expressão todo o edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, Colossenses 2, 2 e 1 Coríntios 1, 10, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo, Romanos 14, verso 15 e 16, 2 Coríntios 13, 11. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito, 1 Pedro 1,14 e Gálatas 5,22. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, Efésios 4,13, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito. Amém, queridos? Então, esse ajustamento, ele é perfeito, tá? Esse ajustamento é indispensável na nossa vida. Porque se uma casa ela for construída fora do prumo, essa casa corre grande risco, né? Se você depois quiser fazer uma pesquisa aí na sua rua com pedreiros, né, pessoas que trabalham com obra, pergunta a ele a importância de a casa estar alinhada, estar aprumada, ele vai te esclarecer isso muito bem. Eu até desafio você aí a fazer essa pesquisa de consultar um pedreiro a respeito da importância de uma casa estar bem alinhada e aprumada. Quero ver se você vai aceitar aí esse desafio. Uma vez que você aceitar, por favor, deixa aí nos comentários aí o que você entendeu daquilo que o pedreiro te passou. Bem, queridos, agora nós vamos passar para o subtópico 2, o Templo Santo no Senhor. Antes só da gente entrar aqui no subtópico 2, acho que quando a gente fala aqui que o crente tornou-se templo santo no Senhor. É bom lembrar, né, que a gente se torna templo no Senhor a partir de Cristo. Então, não é todos que estão no mundo que são filhos de Deus, são habitação de Deus. Para ser filho de Deus, para ser habitação de Deus, só através de Cristo. Subtópico 2. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que significa o recinto interior, o lugar santíssimo. Ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus, está em Hebreus 9:7. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou o templo santo, 1 Coríntios 3,16. Separado do pecado, quem pertence
pertence a Cristo passa a viver em santidade. 1 Pedro 1,15, 1 João 1,7. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Amém? Glória a Deus. Subtópico 3. Morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos 17, 24. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo interior de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. João 14, 23 e 1 Coríntios 3, 16. Então, queridos, nós somos a morada, né, do Altíssimo. Isso é algo extraordinário e nos leva a raciocinar e pensar que devemos ter uma vida separada e santa, onde nós possamos desfrutar desse relacionamento interno. Aprenda uma coisa, queridos, nós temos muitas coisas nesse mundo, mas a mais importante, ela se chama Deus, tá bom? Então que Deus ele venha ter o primeiro lugar e a centralidade em nossa vida, em nosso coração. Aprenda isso. Com Deus, se você tiver um relacionamento com Deus, tudo que você fizer, tá? Tudo que você colocar em prática na sua vida vai correr em uma linha correta, tá? Ah, não, primeiro eu tenho que fazer, não, primeiro eu tenho que fazer, primeiro aquilo outro, primeiro, queridos, Deus. Quando você prioriza Deus, as outras coisas vão tomar o seu. Amados, vamos agora para a nossa conclusão. A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Amém? Então, segue no padrão dos apóstolos, né? Vamos manter, né, essa linha para que nós não venhamos sair da direção. Amados, que você possa estar sendo abençoado com esse trabalho, com esse projeto. Voltamos a dizer, né? Essa enfermidade que chegou no mundo, ela veio nos tomar essa atitude de iniciar esse projeto do canal do YouTube e tem sido bênção, né, para algumas pessoas. Se tem sido bênção para a sua vida, deixa seu like aí, seu gostei, seu joinha, faça um comentário e nos ajude, né, a levar a palavra de Deus aos outros corações, porque muitas pessoas muitas vezes estão em casa e querem ouvir a palavra do Senhor. E se tem sido bênção para a sua vida, se tem te fortalecido, te edificado, não é verdade? Compartilha, porque aquilo que é bom para nós pode ser bom para outros irmãos também, tá bom? Fique com Deus e até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.